cash flow ou apreciação, ou, por outras palavras, comprar um imóvel no centro de Lisboa ou num subúrbio de Lisboa ou Porto ou até mesmo numa cidade no interior do país. Neste vídeo vou pormenorizar aquilo que é o cash flow no imóvel e a apreciação no imóvel, fazer uma comparação entre ambos para que tu consigas ter uma decisão muito mais ponderada no teu próximo investimento. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é realmente um imóvel de cash flow e o que é um imóvel de apreciação ou um mercado de cash flow ou um mercado de apreciação, e começamos desde já pelo primeiro. Se compraste um imóvel há 6 meses, ele arrenda-se por 700 euros por mês e depois das despesas com o IMI, com os seguros, com a prestação ao banco, com a manutenção do imóvel e com a gestão do imóvel, ainda ficas com 200 ou 300 euros na tua conta, então claramente esse imóvel é um imóvel de cash flow, e se conseguires de forma recorrente comprar imóveis com este tipo de condições e que produzam este tipo de cash flow, muito provavelmente estamos a falar de um mercado de cash flow. Um mercado onde os imóveis que tu compras e arrendas produzem muito mais rendimento mensal do que as responsabilidades financeiras e de despesas desse imóvel. Por outro lado, se compraste um imóvel há 5 ou 10 anos por 100 mil euros numa determinada zona e ele hoje vale 250 mil euros, então esse imóvel claramente é um imóvel de apreciação, e se este fenómeno de apreciação é algo comum a vários imóveis que até tenhas vindo a comprar ao longo dos últimos 5 ou 10 anos, então muito provavelmente estamos a falar de um mercado de apreciação. É verdade que estes dois fenómenos, cash flow e apreciação, podem acontecer em simultâneo e isso é excelente, mas já falamos sobre isso no final deste vídeo. O importante a partir de agora é conseguirmos identificar bem se um imóvel e se um mercado é de apreciação ou de cash flow, e durante os próximos minutos vou falar sobre os prós e os contras de cada um destes fatores. Vamos então aos prós e os contras de um mercado e imóveis de cash flow. Logo em primeiro lugar, se estivermos a falar de um mercado e imóveis exclusivamente apetecíveis para cash flow, por norma esse tipo de imóveis e esse tipo de mercados não têm uma apreciação ao longo do tempo muito acentuada como um mercado de apreciação, que já vamos falar daqui a pouco. Isso não significa que os imóveis não aumentem de valor ao longo do tempo, mas o que acontece é que essa apreciação é muito menos acentuada do que outros mercados, e existem algumas razões para isso acontecer. E uma das razões está diretamente ligada àquilo que é o público nesse mercado. Por norma, em mercados de cash flow, o valor dos imóveis é mais baixo, e se esses valores são mais baixos, uma das razões é pelo público nessa localização não ter poder de compra suficiente para até mesmo inflacionar os preços. Por outro lado, a procura nessa localização pode ter um cariz muito mais temporário do que um mercado de apreciação, o que significa que as pessoas que vivem, trabalham e se deslocam para aquela cidade, para aquele mercado, têm um cariz de permanência muito menos permanente do que outro tipo de mercados. Ou, em suma, é muito mais apetecível arrendar naquele mercado do que comprar, ou, para quem lá vive, é demasiado difícil comprar casas acima de X valor, e por isso, quando essas pessoas compram, acabam por não inflacionar o preço, ou, por simplesmente, as pessoas não conseguem comprar por várias razões, como a instabilidade laboral, baixos rendimentos ou simplesmente não conseguirem juntar o capital de entrada para dar num financiamento bancário. E o que advém desta dinâmica é que nestes mercados, quando existe alguma crise financeira ou algum impacto negativo no mercado imobiliário, é que estas cidades e estas localizações são as primeiras a dar sinal e são as primeiras a sentir um impacto negativo nos preços dos imóveis, e também as últimas a recuperar quando o mercado dá uma volta no sentido inverso. Daí a necessidade do investidor que procura este tipo de mercados perceber e realizar-se que a apreciação do seu imóvel a longo prazo será muito menos acentuada, e que em situações de crise esse mercado e os respectivos imóveis serão provavelmente os primeiros a ser afetados e os últimos a conseguirem recuperar. Mas atenção que nem tudo é mau, e um solavanco no mercado imobiliário pode durar algum tempo, quiçá anos, mas se o investidor já estiver a contar que isso vai acontecer no longo prazo pelo menos 1, 2 ou 3 vezes, então não terá problemas em suportar os seus investimentos durante esse período. Mas como nem tudo pode ser catastrófico, vamos então aos prós deste tipo de mercados de cash flow ou imóveis de cash flow. E uma das claras vantagens deste tipo de imóveis é que os mesmos produzem uma liquidez mensal na conta do investidor que pode ter múltiplos fins. Desde ser para consumo próprio, para pagar as próprias despesas do investidor, das suas viagens, da sua roupa, dos seus jantares fora, aquilo que seja, como para reinvestimento. É verdade que comprar imóveis com base em rendas mensais é muito mais difícil ou demora muito mais tempo, porque não são 300 ou 400 euros por mês na nossa conta que nos vão possibilitar de comprar imóveis todos os meses, mas também é verdade que podemos olhar para esse cash flow mensal e investi-lo noutro tipo de ativos de barreira de entrada muito mais baixa, como por exemplo ações, índices ou rates. Outro ponto positivo de investimentos para cash flow é a sua contribuição positiva para a taxa de esforço do investidor, que possibilita a sua alavancagem em futuros investimentos. E para que isso seja possível e sustentado ao longo do tempo, existem aqui alguns
rácios que devem ser cumpridos e que eu vou partilhá-los já de seguida. Num cenário em que a relação entre a prestação mensal ao banco para determinado imóvel e a renda que esse imóvel produz para o investidor tem um rácio de entre 1:2 a 1:3, e o que em termos práticos significaria um arrendamento de 600 euros de um imóvel cuja prestação ao banco que eu tenho que pagar se situa entre 200 a 300 euros, então o cash flow que este imóvel produz contribui significativamente para a minha taxa de esforço, porque embora eu tenha uma prestação a mais para o banco do imóvel que eu comprei, o rendimento que eu retiro desse imóvel suporta a 150 ou 200% aquela que é a minha prestação mensal ao banco. E estes são os principais prós e contras que eu encontro nos investimentos para cash flow. Vamos agora colocar à prova os mercados e os imóveis de apreciação. Vamos primeiro a um contra, e que está diretamente relacionado com o que eu acabei de referir para imóveis de cash flow, que é o facto de este tipo de aquisições, quando são feitas com recurso a financiamento, impactam negativamente a nossa capacidade de financiamento, porque por norma o rácio entre a renda que o imóvel gera e a prestação mensal ao banco, que será mais elevada porque os imóveis têm um valor mais elevado neste tipo de mercados, o que faz com que seja mais difícil cumprir aqueles rácios que eu referi anteriormente. Vamos novamente a um cenário prático em que vocês recebem 1000 euros por mês em ordenado e compram um imóvel no mercado de apreciação por determinado valor, que se reflete numa prestação ao banco de 400 euros por mês, e vocês conseguem arrendar esse imóvel nesse mercado por 650 euros por mês. Neste cenário, claramente não vão conseguir cumprir os tais rácios que eu referi há pouco, e a verdade é que, se os vossos 1000 euros de ordenado não subirem, comprar mais 1 ou 2 imóveis com este tipo de rácios será muito difícil, porque a vossa taxa de esforço vai subindo progressivamente até que o banco não vos empresta mais dinheiro. O próximo ponto é que, ao contrário daquilo que acontece nos mercados de cash flow, mercados muito mais vulneráveis a variações de preço, por norma não acontece em mercados de apreciação. E se, de forma geral, um mercado de cash flow é aquele tipo de mercado que é o primeiro a ser afetado por crises financeiras ou crises no imobiliário e o último a recuperar, é expectável que os mercados de apreciação sejam os últimos a sofrer com um impacto negativo no mercado imobiliário e que sejam os primeiros a recuperar depois desse impacto. Por isso é que a resiliência do preço de um imóvel na Baixa Chiado é muito superior à resiliência de um imóvel nos subúrbios de Tomar. Por isso é que quem investe neste tipo de mercados, e podemos olhar, por exemplo, para investidores estrangeiros, investem em mercados de apreciação, porque o principal objetivo desse investimento não é propriamente obter o máximo de cash flow do mesmo, até que alguns desses investidores compram os imóveis e nem sequer os chegam a arrendar. O que esse tipo de investidor privilegia é que o dinheiro que estaciona naquele imóvel, que aloca aquele imóvel, não perca valor, e caso algo de negativo impacte o mercado, que aquele imóvel que ele comprou seja o primeiro a recuperar, para que o valor do seu património esteja sempre no valor mais alto possível. Por outro lado, o investidor que investe em imóveis de apreciação espera, ou até mesmo especula, que a sua compra daquele imóvel por 100 mil euros valha 150, 160 mil passados 3, 4, 5 ou 6 anos. Um investidor de cash flow, que até é o meu caso, é um investidor que olha para aquele mercado, investe nos imóveis e, na verdade, se o imóvel hoje vale 100, daqui a 7 anos vale 80, daqui a 8 anos vale 70 e daqui a 15 anos é que volta outra vez a valer 100, não é propriamente algo relevante para a sua estratégia, desde que, lá está, durante todo esse período, o cash flow esteja lá. Por último, vamos àquilo que é um pró e ao mesmo tempo um contra de um investimento para apreciação, que é a forma com a qual ficamos ricos, ou mais ricos, com esse investimento, mas também como é que tocamos nessa riqueza, porque quando investimos no imóvel de apreciação, se o tivermos comprado há 5 anos por 100 mil euros e hoje ele vale 200 mil euros, ele na verdade vale 200 mil euros, no papel nós não conseguimos tocar naquele diferencial de 100 mil euros de nenhuma forma, a não ser que ou vendamos esse imóvel e ficamos sem ele no portfólio, ou o refinanciemos junto da banca. Caso contrário, é verdade que entretanto ganhámos 100 mil euros de riqueza, mas se formos ao supermercado tentar comprar cereais e leite e água com esses 100 mil euros no papel, muito provavelmente vamos sair lá com as mãos a abanar à mesma. Para terminar, um contra de investir em imóveis para apreciação, onde lá está, o cash flow é baixo, nulo ou até mesmo negativo, é que quando existe algum impacto no mercado, por mais breve que ele seja, de 6 meses, um ano e meio, aquilo que for, a verdade é que durante esse período, ou até mesmo durante toda a duração desse investimento em nossa posse, nós podemos ter a necessidade de colocar dinheiro do nosso bolso para que consigamos aguentar esse imóvel no nosso portfólio. E o caso mais simples disso é o tipo de investidor que compra o imóvel, nem sequer o arrenda, mas o IMI tem de ser pago, os seguros têm de ser pagos, o AIMI tem de ser pago, se for o caso, e também o condomínio, se existir, tem de ser pago. E se esse imóvel não estiver a produzir qualquer tipo de rendimento, então o investidor todos os meses e todos os anos vai ter de desembolsar dinheiro no seu bolso para aguentar aquele investimento a curto, médio ou longo prazo, até que finalmente consiga realizá-lo,
quer seja na forma de venda, quer seja na forma de refinanciamento desse investimento. Agora tu desse lado podes estar a pensar, ok, eu consigo investir em mercados de cash flow, imóveis de cash flow ou imóveis de apreciação ou mercados de apreciação. A verdade é que também é possível investir em imóveis com ambas as características. É verdade que é estatisticamente mais difícil encontrar negócios com esse tipo de características, mas é possível e de várias formas. Uma delas é comprar imóveis em mercados de apreciação abaixo do seu valor de mercado. Se eu for comprar um imóvel na Baixa Chiado hoje por 100 mil euros, muito provavelmente vou ter um excelente cash flow e vou ter uma dinâmica de apreciação gigante, não só ao longo do tempo, como também no próprio momento da compra, onde aquele imóvel que na verdade valeria 300 mil euros, eu comprei por 100 mil euros. Se isso é fácil? Estatisticamente não. Se é possível? Sim. Basta haver um vendedor naquela zona que vos venda um T2, um T3 por 100 mil euros, fazem um negócio e têm ao mesmo tempo um excelente imóvel de cash flow e um excelente imóvel de apreciação. Outra forma de conseguir tirar o bom dos dois mundos é investir em mercados que estejam subvalorizados. Mercados onde hoje a força compradora ainda não é suficiente para inflacionar os preços, mas onde existam indícios, e isto é pura especulação, de que essa procura poderá aumentar e o tipo de público-alvo nessa procura poderá ter até capacidades financeiras superiores que vão, no futuro, inflacionar os valores nesse mercado. Um exemplo claro disso são algumas cidades na margem sul, onde há 5, 6 anos atrás era possível comprar T2 por 30, 40, 50, 60 mil euros, imóveis que arrendar-se-iam por entre 300 a 450 euros e que produziriam logo à partida um cash flow interessante, mas que, pelo facto de serem mercados a 10 ou 15 minutos de uma capital europeia, acabaram inerentemente por valorizar imenso ao longo deste tempo, e a verdade é que quem investiu nessas zonas de forma mais ou menos propositada e com este fator em mente, hoje facilmente tem no seu portfólio imóveis com o dobro ou o triplo do seu valor de compra inicial. Este foi o vídeo, espero que tenhas gostado. Se sim, conto com a tua ajuda para que este vídeo seja um vídeo com um enorme cash flow de likes e que aprecie aqui no mercado do YouTube rapidamente, por isso já sabes, deixa o like aqui em baixo, subscreve o canal se ainda não o fizeste, nós vemos no próximo vídeo e até lá!